Boa tarde a todos, meu nome é Eric Diniz, sou do primeiro bloco de Agronomia, Campus Corrente, e meu grupo é composto por Érica, Edionelton Guerra, Danilo, Maiara França, Marcos Vinícius e Renilton. E vamos falar sobre os benefícios dos aneolídeos para a agricultura. O que são aneolídeos? Aneolídeos são animais de corpo mole, segmentado e alongado, como por exemplo as minhocas, as sanguessugas e o minhoco-sul. E os anelídeos são agrupados em três classes, que são elas: os poliquetas, os iridôneos e as oligoquetas. Vamos falar sobre as poliquetas, que são animais predominantemente marinhos e possuem principalmente segmentos que apresentam expansões laterais, como as paropódias, né? Com grande quantidade de cerdas, e também com cabeça alongada e sexo diferenciado. E geralmente apresentam brânquias também. E também outra característica são as estruturas sensoriais. Como por exemplo podemos citar as espécies do gênero Nereis. Uma observação a se fazer sobre esse filo é que ele apresenta mais de 15 mil espécies, né? Do filo dos anelidas. E eles podem ser encontrados tanto na água doce, salgada ou em lugares úmidos, em solos úmidos no caso. Agora eu vou passar a vez para a minha colega Érica. Um pouco sobre duas classes dos anelídeos, a classe dos iridíneos e a classe das oligoquetas. A classe dos iridíneos pode ser representado pelas sanguessugas, que se alimentam do sangue de suas vítimas. As sanguessugas elas produzem a substância chamada iridida, que atua no inibimento do coagulamento do sangue. Isso facilita na hora delas se alimentarem. Elas são seres que respiram pela pele, ou seja, a respiração é cutânea, vivem tanto em ambientes terrestres como ambientes aquáticos, são hermafroditas, ou seja, sua fecundação é cruzada, e elas também possuem ventosas. Essas ventosas ficam tanto na boca como na parte posterior do corpo. Isso ajuda na hora delas se fixarem no seu hospedeiro. Já a classe das oligoquetas, elas têm como representante as minhocas. As minhocas, assim como as sanguessugas, elas também vivem tanto em ambiente terrestre como aquático. Elas também respiram pela pele, também são hermafroditas e possuem fecundação cruzada. Porém, as minhocas, elas são saprófagas, ou seja, elas se alimentam de matéria orgânica morta, especialmente vegetais. Após elas ingerirem a matéria orgânica, elas a defecam já em estágio de decomposição, e isso é muito importante, pois ajuda na fertilidade do solo. Dando continuidade, Edionelton vai falar um pouco sobre a importância dos anelídeos na agricultura. Saudações a todos, meu nome é Edionelton Guerra, pertenço ao campus da UESP de Corrente, Piauí. Estou era para estar no segundo bloco de agronomia, mas infelizmente nós estamos vivenciando essa pandemia. E hoje nós vamos estar falando sobre um aneolídeo, a importância dos aneolídeos. Dentre todos, nós agrônomos, nós futuros agrônomos, estudantes da agronomia, nos deparamos com uma série de pragas. E hoje nós vamos ver que existem seres que não são pragas e que trazem um grande benefício para a agricultura. Um desses aneolídeos que eu escolhi para falar, e talvez um dos mais importantes para a agricultura, é a minhoca. Aqui nós temos a foto dessa minhoca. E aí você me pergunta, por que ele é tão importante para a agricultura? Vou destacar aqui para vocês. Quais são os benefícios? Ele contribui para a oxigenação do solo. A minhoca, quando ela vai se deslocar através do solo, ela abre pequenos vãos que ajudam a oxigenar o solo na agricultura. É só esse? Não.
temos também a colaboração da fertilização do solo, né? As fezes da minhoca, ela produz um material muito rico e muito nutriente, possui muito nutriente para a nossa agricultura, tá? E aqui eu demonstrei um pouquinho na parte do deslocamento, onde você vê grandes vãos, onde possibilita a raiz se percorrer um grande espaço, tá bom? Oxigenando as mesmas. E aqui na parte da fertilização, tá bom? Aqui nós temos um exemplo, uma foto das fezes dos aneolídeos, da minhoca, onde possibilita uma grande fertilização, uma fertilização natural da nossa agricultura, tá bom? Então eu espero muito que meu vídeo esteja sido claro, tá bom? Tentei da melhor forma explicar para vocês. Olá pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre os humus. Humus nada mais é do que a matéria orgânica que estava em vários tipos de solo e é essencial para a vida na terra. Humus é um termo que remota aos tempos dos antigos romanos, quando era usado para designar qualquer tipo de solo. Hoje o termo humus designa toda a matéria orgânica estabilizada que não sofre nenhuma mudança química ou física significativa, presente em vários tipos de solo, como os argilosos, os arenosos e entre outros. Hollis, cientista que estuda esse termo, define o humus em 1890 como toda a matéria formada na decomposição e fermentação da matéria orgânica, de origem vegetal e origem animal, ou por meio de certos agentes químicos sobre essa matéria orgânica, na forma de compostos orgânicos amorfos, que não possuem forma determinada, e não são voláteis, não são gordurosos e mais ou menos escuros. A importância dos humus. A importância dos humus são múltiplas. Ele fornece nutrientes para a planta, regula a população dos micro-organismos e torna os solos férteis. Os humus também é fonte de carbono, nitrogênio, fósforo, cálcio, ferro e o manganês, entre outras substâncias essenciais para o crescimento saudável dos vegetais. Ele é capaz de impedir a penetração de substâncias tóxicas do solo nas plantas, retém a umidade e mantém a temperatura do solo equilibrada. A função do humo para a vida aquática e vegetal ainda é pouco conhecida no mundo da ciência, né? Mas tem importância amplamente reconhecida. Vou passar para o meu colega Marcos Vinícius para explicar mais a fundo sobre os humus. O humo é uma substância constituída por um material orgânico em decomposição, produzida principalmente pelas minhocas. Os emboás, por exemplo, no seu processo eles conseguem produzir os humus também, pelo seu processo de digestão. O humo não é nada mais do que uma substância incolor, com a textura leve, inodora e rica em nutrientes. No processo de reciclagem de resíduos, eles são muito importantes, porque eles fazem a retenção, eliminam a praga, eles tiram a parte ruim e, digamos que seja a parte boa, eles enriquecem a planta. Além disso, eles modificam, o humo ele tem a capacidade de modificar muito o solo. Além dele ser usado como adubo orgânico, ele une diversos minerais, o que aumenta a capacidade de retenção de água, o que faz que o solo se torne mais rico e a planta cresça com eficácia e qualidade. Então, ele é bastante rico, ele é bastante importante para as plantas, bastante importante para o processo de reciclagem, porque ele é um adubo orgânico e, entre outros, ele é um composto muito rico e eficaz, porque no solo ele melhora a estrutura do solo, ele reduz a plasticidade e a coesão do solo e aumenta a capacidade de troca catiônica no solo também, e sem falar que ele minimiza a variação de temperatura no solo. Entre outros, não causa no processo de reciclagem de resíduos, essa grande cidade que tem uma grande consumo, e vai muito lixo, vai muito produto químico, muito produto para o solo,
ele tem uma capacidade muito grande com o processo de retenção, um processo que ele absorve essa parte e deixa o solo rico, limpa. Então, podemos dizer que o humo é essencial, o humo é bastante importante para nós. E sem falar também que o humus, ele é como que eu posso dizer, ele é fácil de se manter no solo, devido que as minhocas, por exemplo, a minhoca, elas produzem no seu processo de escavação do túnel, cerca de toda a matéria que a minhoca consegue absorver orgânica no solo, cerca de 60% dessa matéria é eliminada na forma de humus, o que ajuda bastante o solo e enriquece cada vez mais o solo. Agora eu vou deixar um pouquinho para o meu colega, para falar sobre os tipos de humus e outros fatores que eles podem ajudar no solo. Olá pessoal, eu me chamo Renilton, sou aluno da área de agronomia de Corrente, lá do UESP. Aqui eu quero explicar um pouco sobre o tipo de humus, vou falar quantos e quais são, começando pelo primeiro tipo de humus, que é chamado humus marrom. O segundo tipo de humus é o humus preto. O terceiro é humus de transferência. O quarto tipo de humus é humus fóssil. Como de fato, a forma mais conhecida de humus são aquelas encontradas em jardins. Entretanto, existe diferente tipo de humus, até da mesma variedades, que são utilizadas para o plantio, mas para fins do plantio industriais, né? Os humus presentes no carvão e na tufa como fonte combustível e tem sido um dos principais agentes no desenvolvimento da civilização industrial moderna. Como eu falei no vídeo anterior sobre os 4 tipos de humus, que eu vou explicar sobre o primeiro, explicar resumidamente aqui sobre o tipo de humus marrom. O marrom, ele é encontrado na vegetação viva, na matéria orgânica recentemente caída, na tufa, em ervas marinhas em decomposição, nas margens dos corpos d'água onde crescemos fungos. E o primeiro tipo de humus é isso, resumidamente. Aí agora eu vou falar sobre o segundo tipo de humus, que é o humus preto. Vou explicar um pouco aqui sobre ele, né? O humus preto geralmente é encontrado em um estado ativo, entendeu? Um estado ativo de composição nas camadas mais profundo do solo. Na decomposição de folhas, madeiras de florestas, em estrumes de animais, ou seja, que o animal consome, né, que ele, passado o tempo, ele faz o cocô, né, que é como é chamado, que é o estrume mais conhecido, em tufa de pântanos e em lama. Agora eu vou para o terceiro tipo de humus, que é o humus de transferência. Esse é muito pequeno, a explicação dele, do humus de transferência. É encontrado nas águas dos rios, dos lagos, nascente, ou então em água de chuva, o humus de transferência. E o último, que é o humus fóssil,
ele é encontrado sob forma de lignite, né? Carvão, marrom, depósito de carbono, bem como em muitos minerais, né? Como minérios hidratados de ferro e manganês, né? E só foi isso, pessoal, que eu tenho a explicar sobre o tipo de uvas, certo? Muito obrigado. Bom, meu nome é Mayara. Eu vou fazer uma breve conclusão sobre o tema abordado nesse vídeo, que trazemos como tema os benefícios dos anelídeos dentro da agricultura, né? Na agricultura. Em poucas palavras, eu posso ressaltar aqui que os mesmos têm grande importância tanto econômica quanto ecológicas, diretamente relacionados à produção agrícola. Como já foi aqui citado anteriormente, um anelídeo, né, a minhoca, com grande importância, com grande papel, né, aí na área da agricultura, uma vez que elas vivem em ambiente úmido, né, e são atuantes no processo de aeração do solo. Esse processo de aeração do solo facilita o plantio, né, além também de produzirem excretas nitrogenadas que formam aí os humus, ou terra preta, terra roxa, como preferem chamar, mas os humus nada mais é do que um adubo natural, que traz inúmeros benefícios para a agricultura, como já foi aqui esclarecidos, né? Que por ser rico em matéria orgânica, esse humo, esse adubo natural, ele pode ser utilizado, né, na cultura de hortaliças, de frutas, de pastagem, de cereais, de plantas ornamentais, né? Mas por que utilizar esse humo, né, nas plantas? Bom, a utilização desse humo, desse adubo natural nas plantas, faz com que a terra fique mais porosa e mantendo a água mais à disposição das plantas, né? Facilitando aí ou promovendo aí um desenvolvimento mais elevado às plantas, né? Enriquecendo cada vez mais para produzirem bons frutos, para produzir umas lindas flores, né, que são usadas também em plantas ornamentais. Isso facilita, né, enriquece, né, a planta, ou seja, dá mais nutrientes esse humo natural. Bom, para finalizar, né, deixo bem claro aqui que os anelídeos não só são importantes, né, como também trazem inúmeros benefícios na área agrícola. Na área da engenharia agronômica, né, na qual estamos ingressados aí, né, querendo nos tornar grandes engenheiros, eu devo ressaltar que os anelídeos contribuem aí para que possamos ter grandes resultados na produção agrícola, né? Ou seja, facilitando aí um pouco o nosso trabalho, porque vamos utilizar um adubo natural produzido por esse anelídeo que vai nos enriquecer, que vamos produzir bons frutos, como eu já falei. E eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor no que se refere, e desde já agradecemos, né? O Instituto Biológico, ligado à Secretaria de Agricultura de São Paulo, foi o primeiro centro de formação de cientistas do Estado. Aqui nasceu a SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O prédio, em estilo Art Deco, inaugurado em 1945, é tombado pelo patrimônio histórico. A bióloga e pesquisadora do Instituto, Mara de Andréa,
estuda os efeitos dos agrotóxicos nos solos agrícolas. Ela conta com a ajuda desta minhoca, conhecida como americana. Apesar do nome, ela é francesa. Qual que é o tamanho dela, sugeriu? Pouca coisa maior do que essa aqui. A gente sabe quando ela está adulta porque ela tem clitelo. Clitelo é aquele anel branco em volta da minhoca, o que significa que ela já é capaz de se reproduzir. As minhocas são bioindicadoras. A presença delas sinaliza a existência de outras espécies no ambiente. A minhoca faz parte de toda a biodiversidade que é extremamente importante para o planeta. E o solo, nesse aspecto, é o ambiente de grande biodiversidade. É o ambiente que, depois de recifes e corais, que tem a maior biodiversidade. Ela, como parte dessa biodiversidade, é tão importante quanto os outros, que são os micro-organismos, particularmente bactérias, fungos, que decompõem a matéria orgânica, liberando elementos químicos, os nutrientes que são necessários para toda a vida no planeta. Então, a minhoca se alimenta desses organismos e ela serve de alimento para outros organismos, compondo toda a cadeia trófica que é tão importante para a biodiversidade do planeta. Conhecidas como arados do solo, as minhocas arejam a terra durante a escavação que fazem. Levam oxigênio para os micro-organismos que dependem do gás para viver. No laboratório, a Mari estuda os efeitos principalmente dos herbicidas aplicados diretamente no solo para combater ervas daninhas. Ela checa o que acontece com as minhocas que vivem em solos onde esses produtos químicos são aplicados. A adição de um elemento estranho, um agrotóxico, tudo que aquilo que é estranho ao ambiente é colocado no ambiente, pode provocar uma supressão de algumas populações ou o sofrimento de algumas populações traduzidas por menor atividade. Como todas as populações trabalham em conjunto, isto é, é um equilíbrio dinâmico, no momento que você provoca o estresse numa determinada população, você pode estar alterando todo o ambiente. E daí as consequências podem ser a longo prazo, em longo prazo. Por exemplo, você pode ter menor respiração do solo, você pode ter menor aeração do solo, e daí todas as consequências que se podem ter na principal função do solo, que é a decomposição da matéria orgânica e o fornecimento de nutrientes para as plantas e outros organismos. Argentina de nascimento, mas brasileira de coração, a física Maria Isabel Levi trabalha há mais de 20 anos como minhocultora em São Roque, interior de São Paulo. A partir do esterco de vaca, a minhoca vermelha da Califórnia produz humus, usado como fertilizante pelos agricultores orgânicos, que dispensam o uso de agrotóxicos. O humus é aquela camada mais escura que a gente encontra quando revolve o solo de uma floresta, ou até de uma pastagem bem conservada, e que está embaixo das folhas secas, né? É lá onde as árvores e as plantas jogam as suas raízes, né? Porque é isso que se alimenta. Você pode estar se perguntando por que desde o início dessa reportagem a gente está mostrando só minhocas estrangeiras. É que tanto nos laboratórios quanto nos minhocários, as espécies preferidas são as gringas, entre aspas. Isso porque elas em geral se reproduzem com maior facilidade. Mas isso não quer dizer que o Brasil, que é um país mega diverso, não tenha suas próprias minhocas. Nós temos cerca de 260 espécies. 80% delas são endêmicas, o que significa que só ocorrem aqui no país. As minhocas nativas são as que, em última instância, vão contribuir melhor à manutenção do solo, né, e de suas qualidades. Durante a gravação, encontramos duas espécies brasileiras. Esta, conhecida como puladeira, e esta outra, que a Maria Isabel não soube identificar. Quando o solo agrícola é melhorado com humus, as minhocas nativas acabam aparecendo. É um conceito estarrecedor que eu vejo em muitas pessoas de achar que o solo é um suporte, né, onde você faz um buraco e firma uma planta. E não é, é a base da vida. Se a gente não cuida do solo, não temos futuro.